Olá, meus amores! Mais um episódio 2 do Cupcast. Sejam bem-vindos a este canal mais uma vez. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, comenta, curte, compartilha, nos ajuda a esse canal chegar, esse programa para outras pessoas também. Eu queria já agradecer a todos vocês que estão entrando, vocês que ainda vão entrar, nos ajuda compartilhando durante o podcast, vocês podem ir comentando o que vocês quiserem e agregando aí pra gente, vai colocando aí nos comentários, que nos ajuda bastante. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que cada dia que eu me aproximo dela, eu me apaixono mais pelo coração dela. E é a pastora Petrusca! Seja bem-vinda! Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar desse momento tão especial para vocês aqui, né? Que é Sim. a construção de um sonho. Exatamente. Então, estamos aqui. Glória a Muito Deus! feliz. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, que está aqui comigo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da pastora Petrusca, o que está por trás, o que a gente não conhece, as histórias, os testemunhos e tudo que tem por trás. Eu quero começar lá do começo hoje. Como que você chegou na igreja, você é cristã de berço, como que começou a sua história com Deus? O seu primeiro despertar com Deus? Oh, meu Deus! Vamos lá atrás, né? Há 20 anos atrás, foi aonde o Senhor me chamou. Na verdade, Ele me resgatou do império das trevas, realmente, me trouxe para gloriosa luz, né? Porque foi aonde eu renasci em Cristo Jesus, né? Eu sei que o Senhor sempre esteve comigo, embora foi um momento de dificuldade, né, da minha família, de falência, onde a gente tinha muito de dinheiro e se deparou com que a gente não tinha mais probabilidade de sustentar tudo aquilo que a gente tinha antes, né? E foi aonde eu queria ter uma experiência com Deus. E eu tinha uma amiga aqui na faculdade, ela dizia assim: Petrusca, isso daí que tá na sua boca é a chupeta do diabo. Ela era cristã. Ela era cristã, Crente. inclusive do Bola de Neve. E aí ela dizia assim para mim que eu tava com um cigarro, porque eu fumava um maço de cigarro por dia, porque eu era muito ansiosa. Você fazia faculdade do quê? De educação física. Legal. Então ela falava: meu, não combina isso com você e tal. Eu falava: meu, quem que é essa menina que fala isso de mim, né? Como que ela tem coragem de falar isso para mim ainda? Tipo, né? Eu não tinha passado pelo processo de transformação. E aí foi na minha falência que eu fiz um voto com Deus. Eu falei: se esse Deus que ela diz que serve, ele é bênção, e o que minha mãe diz que serve, porque minha mãe começou a orar por mim, pela minha vida, e ela começou a ir numa outra igreja e dizia que Deus tinha um propósito na minha vida, minha mãe, Amém. né? E aí eu falei: Senhor, eu vou na tua casa. E se o Senhor for a tua vontade, eu nem vou avisar essa minha amiga, porque se não for legal, eu já vou embora. E aí eu fui, Sem a sua amiga saber. sem a minha amiga saber. E eu entrei, era uma quinta-feira, me recordo até hoje, e o apóstolo Rina estava pregando lá no Turiaçu, na época ainda da Turiaçu. Uau. E ele falou, no final do culto, ele falou assim: você que entrou nessa noite pela primeira vez. Em Tiago diz: o corpo sem o espírito é morto, a fé sem ação ela é morta, ela é vela passageira. Você vai sair nessa noite e você vai jogar o seu maço de cigarro no lixo. Uau. E pela fé, você no dia seguinte vai ter nojo do cigarro. Eu olhei para os lados e falei: minha amiga está aqui. Ela está em algum lugar aqui, porque... Ela contou pra ele. Ela contou para ele. Aí eu falei assim: meu Deus. E eu nem sabia orar naquela época. E eu, pela fé, joguei aquele maço de cigarro no lixo. E no dia seguinte, obviamente, eu esqueci completamente daquilo. E fui fumar. E quando eu fumei, eu comecei a tossir, engasgar, passar mal. Fui pro banheiro e minhas amigas: nossa, o que aconteceu? Aí eu lembrei do culto anterior, que eu ia ter nojo. E realmente eu tive. Então, assim, foi uma grande experiência que eu tive com Deus. Uau. E foi aonde eu mergulhei, assim, no Evangelho. E entendi que de um momento difícil, né, de uma falência, foi aonde eu renasci em Cristo, porque o Senhor já havia me marcado para um propósito em Cristo Jesus. Amém. E eu falei assim: meu, era isso, era essa palavra de fé que eu precisava através da vida do apóstolo Rina.
E foi aonde eu me encontrei como família, como lar, porque a igreja é uma família, né? Sim. Nós vivemos ali uma família. E foi a minha primeira e grande experiência de conversão com Jesus. Glória a Deus. A minha Que bênção. experiência. Você tinha quantos anos na época, na faculdade? 17. 17 anos. Uau, que demais. Depois de quanto tempo você conheceu o pastor Peri? Eu conheci, acho que depois de 2, 3 anos, que foi que a gente foi pedir pro apóstolo, né? E é uma outra grande história. Para a gente orar, para a gente fazer as coisas direitinho. E o Senhor foi conduzindo através da vida dele, né? Legal, legal. E vocês se conheceram na igreja, então? Nós conhecemos na igreja. Na verdade, ele era do Ministério de Intercessão. E aí eu entrei no Ministério de Intercessão e achei ele. Eu falei, ele estava escondido. Porque ele ficava só na salinha da intercessão orando e eu dizendo para Deus, Deus, cadê meu marido? E ele lá na sala da intercessão orando. Ele estava no lugar certo, orando. Exato. E me conta um pouco como que é essa sua rotina. Eu sei um pouco, mas o pessoal não sabe. Como é a sua rotina de sendo pastora, empresária, empreendedora, mãe? Como que é a sua rotina hoje? Ai, até respiro fundo, porque... É uma loucura boa, vamos dizer assim, porque é onde eu também me encontrei, né? Um rio que eu fluí muito bem. Então, a princípio, eu sempre sonhei em construir uma família, porque eu tive uma família completamente desestruturada, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, o meu sonho era ser a mãe que, de repente, eu não tive o suporte emocional. Sim. E dar o pai para os meus filhos, a qual eu almejava que fosse, né? Então, assim, esse primeiro propósito eu construí, me dediquei àquilo muito tempo. Então, você ficou um tempo dedicado à família mesmo. A família, a construção, porque eu tinha... Fazer a base, né? Exato. E eu tinha muitas desconstruções do que eu vivi e eu queria construir algo realmente firmado na rocha em Deus, né? Bem estabelecido. E eu tinha pavor de desestruturar isso, porque como na minha vida foi tão desestruturado, eu queria construir algo que fosse formatado pelo próprio Deus, né? E aí, então, eu construí esse tempo, esse período. E agora eu vivo um tempo, na verdade, onde as coisas elas estão bem estabelecidas e firmadas em Deus, algumas outras elas vão fluindo de forma natural. Então, após isso, veio a minha vida profissional mais consolidada, não que eu nunca tive, né? Sempre tive uma vida profissional, mas, assim, como é ativa como hoje, não, né? No mercado financeiro, enfim. É uma coisa que veio para inovar a minha vida, mas que já fazem 3 anos que eu estou aí, mas que me requer tempo, né? De qualidade para os meus clientes, tempo de assertividade para você ter permanência, para você ter continuidade. Estudo. Para você estudar e para você dar aquilo que cada perfil de cliente espera de você, porque cada cliente tem um perfil diversificado, né? Sim. Então, foi onde eu me encontrei, fluí. Às vezes reclamo que estou trabalhando muito, mas, ao mesmo tempo, quando falta um pouco, eu falo, não, eu preciso, sabe assim? E hoje eu me sinto... Você é bem comunicativa, né? É. Tipo, você é muito ligada a pessoas. Exato. E hoje eu me sinto realizada, né? Por um propósito, por um chamado que eu acredito que Deus sempre teve na minha vida, que é cuidar de vidas, né? Sim. Não só o cargo de ser uma pastora, mas realmente firmar o relacionamento Amém. de da ovelha com o seu Sim. rebanho, né? Porque eu sei olhar para isso de uma forma muito positiva para a minha vida, porque sempre me agregou muitos relacionamentos e eu acredito que na base do relacionamento como uma troca, né? Então, assim, essa troca, ela é frutífera, ela é eficaz. Essa troca, ela nos dá autoridade, ela nos traz autonomia. E junto com essa autoridade, é uma autoridade que ela não precisa ser imposta. Ela simplesmente vem como um reconhecimento natural daquilo que você acaba exercendo. Obviamente que hoje eu caí e levantei muitas vezes, eu errei e falhei muitas vezes. Sim. Mas não que eu não venha errar mais, mas hoje eu vejo assim todas as áreas, em todos os âmbitos da minha vida fluindo, né? Que é o meu primeiro chamado, que é ser mãe, que é cuidar do meu marido, que foi quem veio para me equilibrar. Sim. Né?
e ser mãe, posteriormente, do meu marido, e ser uma empresária, e hoje também cuidar de vidas com um olhar na singularidade de quem a pessoa que o Senhor está me trazendo é uma responsabilidade muito grande, né? Porque quem o Senhor me confiou, quem o Senhor está me trazendo, esse olhar para essa pessoa me faz entender o amor de Deus também sobre mim. Sim. Porque eu tenho temor de olhar para uma vida e dar uma instrução ou dar o valor que realmente o Senhor a dá para essa vida, né? Sim. Na singularidade, na identidade a qual essa pessoa carrega. E ele se importa com cada detalhe, né? Com cada detalhe, porque, na verdade, ele não nos olha conforme a gente tem nos olhado, né? Ele nos olha de uma forma diferente. Exato. Conforme ele olha para nós, é conforme a gente tem que entender quem a gente é. Porque a gente vê o que está aqui por fora, mas a gente não, às vezes nem nos conhece verdadeiramente, não sabe nem o que está lá profundo, mas ele sabe, né? E só nossos valores, principalmente. Ele sabe dos nossos valores, ele sabe da nossa motivação. Exato. Ele sabe da intenção do nosso coração de agregar, de somar, de vir para fortalecer, né? Que essa sempre foi uma grande luta minha, assim. Eu querer mostrar que eu vim para agregar, que eu vim para fortalecer, que eu vim para somar, que eu não vim para dividir, que eu não vim para competir, que eu não vim para... Eu vim para ser uma agregadora. Amém. Né? No reino de Deus. Então, eu às vezes brinco que eu quero ser filha. Porque quando a gente é filha, na singularidade, a gente entende a identidade que a gente tem em Cristo. Sim. E a gente consegue fluir na nossa identidade. E a gente respeita os outros como filhos também. Exato, exato. E não num olhar de superioridade ou de melhor, sim, mas num olhar, tipo assim, eu não sou a menor, eu não sou a maior, mas eu sou quem Deus me chamou para ser e você é quem Deus te chamou para ser, com os seus efeitos, com as suas qualidades e vice-versa. E assim... eu acabei me encontrando e fluindo nesse rio que o Senhor estabeleceu para mim, realmente em todas as áreas da minha vida. Hoje eu não ouso dizer menos que isso, porque o que Deus tem sempre é melhor, sempre é maior. Amém. E não desmerecendo, né? Sim, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que você falou das bases. Essa semana Deus falou muito comigo sobre Mateus 7, que é onde a gente está construindo a nossa casa, né? Se é sobre uma base de areia ou se realmente a gente está construindo sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a obediência, sobre o que Ele fala para a gente seguir. E como desconstruir é muito mais difícil que construir, né? Porque desconstruir é algo que já está construído, algo que a gente fez ali desde pequena, construiu raízes dentro de nós, construiu coisas. Exato. E é bem mais difícil. Eu até falo em Ubatuba, na praia, né? O solo arenoso, ele lá tem... pode construir até 5 andares e tem várias regras da engenharia lá que não pode construir porque a base, ela se movimenta. O solo, ele não aguenta tanta coisa. E construíram um prédio lá, 2 torres, e uma dessas torres tombou. Então, eles tiveram muito mais trabalho para levantar a torre e refazer as bases. E como é importante a gente olhar e voltar para a base. Eu lembro que, desde antes de eu casar, Deus falava para mim. Eu já morava sozinha, eu morei sozinha 12 anos em São Paulo. E Deus falava para mim, vai aprender a arrumar sua casa? Não que eu não sabia, mas nunca gostei desse negócio de casa, sabe? Mas Deus falava para mim. Eu já estava no tempo, chegando próximo do tempo de casar, já estava com o Dani, a gente já orava, namorava na época, e ele falava para mim, vai cozinhar? Vai não sei o quê? E eu, não vou. Eu sempre tive aquele negócio dentro de mim, de tipo assim... Muitas das coisas que eu peguei, sempre que minha mãe fez muito... Eu falava, não, eu preciso fazer diferente, sabe? Algumas coisas ou a gente faz igual, ou a gente faz totalmente ao contrário. E eu vi que eu, tipo, não, eu sou a trabalhadora, sou aquela que tô executiva, trabalhando, não dá tempo, não tem como. Mas não, né? Aí, quando eu casei, que eu tive que fazer? Deus começou a me voltar tudo isso, essa base, e falar, calma, e aonde eu encontro prazer hoje? Quando eu tô fazendo a base, que é cuidando das coisas que Deus me deu para mim, cozinhando, mas eu sofri muito. Então, quero que você dê uma dica aí para as pessoas que estão assistindo e fala como que eu vou voltar e olhar para a base. É muito louco você me dizer isso, porque logo no início da minha conversão, Deus me deu 2 versículos. Uau. E que eu me apeguei a eles, assim, profundamente. E ele me deu Mateus 6,33, que diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Amém. E as demais coisas os serão acrescentadas. Amém. Então, eu pensava assim, poxa, então eu tenho que buscar em Deus.
Porque aquilo que eu buscar em Deus, eu vou estar fortalecida nele. E através da presença do Espírito Santo de Deus, eu vou encontrar graça, força, coragem, vigor para poder prosseguir de forma que agrade aos olhos do meu Pai. E eu lembro que era uma época que eu não queria nada mais do que agradar aos olhos de Deus. E eu acordava assim, pensando, os olhos do Senhor estão aqui, Ele está olhando para mim. E eu quero ver se hoje eu vou agradar. E eu dormia com aquilo, e eu acordava com aquilo. Então, assim, quando a gente constrói algo, entendendo que quando a gente buscar o reino de Deus, realmente, tudo vai ser nos acrescentado. Amém. Quando a gente entender que realmente o Senhor está com os olhos sobrepostos às nossas vidas, todos os dias, Ele continua a sondar corações, esquadrinhar pensamentos. Amém. E Ele realmente é por nós. E nós somos filhas amadas, achadas por Deus. Ele viu graça através do nosso olhar. Ele nos ama na singularidade. Ele nos deu um selo. Ele sente ciúmes de nós. E isso, para mim, é tão forte. Quando eu penso assim, que antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já a conhece todinha. Eu falo, Deus é muito poderoso. E o segundo versículo que eu posso deixar para essa sua pergunta é Mateus 11, 28, que ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Amém. Que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Amém. E aí eu entendi um pouco mais do amor do Pai sobre nós. Porque quando o amor dele vem sobre nós, ele não vem nos julgar. Ah, você chegou na igreja fumando um maço de cigarro por dia. Ah, você faz aquilo. Não. Ele fala, filha, não importa como você tá, venha. Não importa como você se encontra, só venha. Porque foi no só eu ir que minha vida foi transformada. Foi no só eu dar um passo de fé que as coisas começaram a fluir em meu favor. Obviamente, eu tive que andar por um processo, abrir mão de muitas coisas, abdicar de outras, renunciar a outras. Sim. Mas, efetivamente, eu comecei a colher respostas através do poder da oração. Amém. E foi no poder da oração que eu falava, realmente Ele me escuta. Realmente, o que eu tenho orado tem acontecido. Eu comecei a orar coisas que depois começou a acontecer. Eu comecei a orar por um homem de Deus que, de repente, apareceu o Peri, meu marido. Amém. Eu comecei a orar por sinais que, de repente, ele aparecia com aquilo. E eu falava, Deus, o Senhor, Ele se importa com até os detalhes bobos que eu peço. Sim. Sabe? Ele tem que aparecer de cabelo raspado. Ele tinha aquele cabelo Mac de surfista. Ah, como que ele vai raspar o cabelo? Eu tô viajando, tô louca. E na semana seguinte, ele me aparece de cabelo raspado. Você pediu um sinal pra ele estar com a cabeça raspada e ele... Amiga! Sabe assim? Foi ousada. Eu falei, Deus é real, cara. Caraca, Deus ele sonda mesmo, ele sabe. Então, assim... Mas por quê? Porque eu estava buscando, eu estava em jejum, eu estava em oração, eu estava aberta, eu estava disposta, cheia de pecados, carregando ainda situações do passado, né? Porque até a gente não se desvincular da opinião do outro, sim, do passado, ou do que bate à nossa porta, a gente leva um tempo. Até realmente a gente entender quem a gente é. Eu acho que até se for tudo de uma vez, a gente não aguenta. Eu até falo isso. Tem gente, mas por que o processo não é tudo de uma vez? Eu falei, a gente não aguentaria. Eu falei, passar por o processo tudo de uma vez. Os processos, existem porque eles são processos. Tem um período para acontecer. Tudo mais. Ah, porque eu tenho 10 anos e agora que eu fui descobrir isso? Eu falei, tem 2 pontos. Ou você não quis enxergar antes, né? Que tem pontos que a gente não quer enxergar, que a gente recebe uma palavra de correção, ou recebe até uma direção e não aceita. Ou não era o momento. Você passou esses 10 anos, o momento era agora para restaurar a cura, né? Nós somos curados até Jesus voltar. Exato. E eu vejo muito isso na realidade do aconselhamento, né? Sim. Às vezes, vem umas pessoas assim, por que você fala com tal pessoa, anda com tal pessoa? Você sabe o que essa pessoa é? E rotula a pessoa. Aí, daqui a pouco, assim, mas o processo dela, ela tá nessa situação ainda. Porque... Como você chegou? Você tem que lembrar de como você chegou lá atrás, não como você está hoje transformado, uma vida nova, depois de 20 anos de cristianismo, ali em Deus, lendo a Bíblia. Há 20 anos atrás, o que eu era, do que eu sou hoje? Sim. Eu nem me reconheço. Eu olho para mim e falo, Petrusca, é você? Sabe? Então, assim... Ele dá uma nova identidade real, né? Exato. Então, assim... É a gente também respeitar no outro os processos que eles estão passando, se colocar no lugar do outro, entender que também a gente passou pelos nossos.
E não rotular aquilo, mas ela traiu, mas hoje ela vive uma vida de conserto, ela vive né? Sim. Então, assim, é dar essa oportunidade também. E sabe que eu vejo muita gente chegando hoje na igreja e crescendo muito rápido, mas porque com o coração entregue de uma maneira diferente. Eu vejo que Deus está com pressa, né, nesse período. Eu vejo gente assim que, tá há 2 anos, mas Deus sabe a intenção do coração. Deus sonda a entrega. Exato, porque Deus tem pressa para realizar hoje, né? Exato. Porque Deus, ele até a palavra de Deus diz que até mesmo o desejo que nós temos de adorá-lo vem dele. Amém. Então, assim, quando a gente começa a pedir para o Senhor, coloca esse desejo mais latente. Eu lembro que eu pedia para o Senhor, eu falava, Senhor, eu não sei orar, como que eu oro? As minhas líderes oram até lindamente. Eu falava, como elas oram lindo. Eu quero orar igual a elas. E hoje estou eu aqui orando, sabe, assim? Mas, Amém. assim, realmente são os processos e é aquilo que realmente a gente se abre para que o Senhor venha fazer. Não importa como eu estou, mas eu estou aberto para que o Senhor venha realizar. Amém. Eu acredito muito nisso. Eu falo assim, desde o meu primeiro processo assim, de conversão, eu sempre fui muito curiosa. Nos meus primeiros cultos, eu via a galera orando em línguas. Eu via, eu tive visão, eu vi um anjo. Eu voltava para casa indignada. Eu falava, eu quero ver anjo. Eu quero orar em línguas. Eu quero ver... Eu não sabia que quem ia ver anjo ia ver capeta também, né? Eu vi primeiro o capeta, mas eu vi o anjo também. E a minha primeira experiência foi muito louca quando eu vi um anjo na sala da minha casa. E eu levei um susto, porque ele tinha cara de bravo, guerreiro. Ele era todo branco, assim. E ele tava assim. Na hora eu fechei o olho e falei assim, não, tudo bem, eu não quero mais ver. Aí não, tudo bem, eu já vi. Me conta pra gente qual foi a sua primeira experiência espiritual, assim. Primeiro foi o batismo no Espírito Santo, né? Amém. Que é realmente a oração em línguas, né? Sim. E que aconteceu na igreja? Aconteceu na igreja, no momento de adoração. Eu não sou levita, nada disso, gente, mas eu sempre tive uma ligação, uma conexão assim muito forte com o louvor. Amém. E num louvor, eu estava adorando a Deus e de forma sobrenatural, eu fui tomada pela oração em línguas. Uau. E quando eu vi, eu estava orando em línguas. E aquilo me encheu, porque eu me dei conta depois de um tempo. Foi muito natural, assim. Fluiu. E num louvor, numa adoração. Uau. Não foi nem numa imposição, nada. Então, foi na adoração que eu comecei a adorar Glória a Deus. o Senhor através das línguas, né? Então, assim, foi uma experiência minha. Então, quem o outro vê, fala, mas isso daí é real, né? Mas eu vivi disso. Sim. Eu tenho propriedade para dizer a respeito daquilo que eu vivi, né? Então, Amém. Essa foi a minha primeira experiência assim com Deus. E a segunda experiência com Deus, que eu acredito que também foi uma experiência, né? Foi realmente eu me libertar do vício, né? Do Amém. cigarro, de realmente deixar para trás. E demorou para isso acontecer ou foi rápido? O passado não foi muito rápido. Top. Então, junto com o cigarro, eu deixei um namorado do mundo. Junto com o namorado, eu deixei as amigas, porque Deus também me deu um versículo que diz assim: ou você é amigo de Deus, inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque os dois não dá para ser. Porque, efetivamente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. E aí, eu comecei a fazer separação mesmo, assim, ó. Essa daqui não me edifica, tchau. Até de família, assim, primos, tá. Acabou que, num momento, eu falei, não dá. Nesse momento. Hoje eu posso encontrar todo mundo, Sim. ver todo mundo, participar. Tudo bem, eu já estou firmada. Sim. Mas foi por um momento que eu tive que fazer separação. Acho que no começo isso é necessário, né? Exato. E foi uma experiência muito forte minha com Deus. Amém. Porque no começo a carne grita mais que o espírito. Exato. É aquela guerra que a carne vai ganhar se você ficar, né? E aí o que eu comecei a ver? Que eu era, de vez em eu influenciar, Você estava sendo influenciada. eu estava sendo influenciada porque eu não estava forte o suficiente em Cristo. Sim. Para aguentar. E maldito o homem é aquele que confia no homem, é o que diz a palavra, né? Então, eu estava confiando em mim, na minha carne, e coitada de mim. Eu estava ainda num processo de transformação e eu precisava respeitar também esse meu processo. Sim. Então, foi uma grande libertação na minha vida, né? E que eu digo que é uma experiência com Deus, porque eu me libertei das amizades, do namorado, da influência, do cigarro. Amém. E fui realmente para uma nova vida em Cristo. Eu queria viver tudo novo. Eu não queria mais nada do velho, nada do passado, nada que me submetia a quem eu era. Sim. Sabe? A identidade antiga, aos rótulos, né? Porque as pessoas elas têm mania de rotular as outras.
Ah, porque aquela é metida, porque aquela é a Paty, porque aquela um dia mentiu, ela mentiu. Sabe assim? Mas você está num processo de transformação e edificação também. Sim, sim. Porque com a transformação vem a edificação, que é o que você falou. Exato. Que é a base e aí começa. Que é a estrutura, que é o foco, né? Sim. Esses dias na célula, Deus me deu até algo que falava muito forte sobre a visão. E realmente, como dizem Lucas, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Amém. E Deus me falava muito sobre o olhar, o foco e a clareza. Amém. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para Cristo. Porque se a gente olhar as circunstâncias, a gente paralisa nela. Se a gente olhar para os lados, para a opinião dos outros, a gente fica. Total. Então, quando a gente olha o alvo, o foco, e a gente tem clareza, porque a gente, além de a gente tem que estar focado no alvo, a gente tem que ter clareza de quem ele é para nós. Desse Pai poderoso, celestial, que me guarda todos os dias, que me olha todos os dias, que me ama eu pecando e eu acertando. Amém. De forma incondicional. Amém. E esse olhar sobre mim começou a me bastar. E aí eu tinha um alvo, um foco. A tua graça me basta. Exato. Um olhar com clareza. Amém. E aí nada me desestruturava mais aquilo que era a fonte de vida na minha vida, que era Cristo. Então, no começo ainda ficava abalada por opiniões, por falações desnecessárias, por ruídos. Porque a vida inteira a gente vai ter ruído. Porque o outro sempre vai querer nos descaracterizar daquilo que nós fomos chamados para ser em Cristo Jesus. Porque o inimigo quer nos descaracterizar. Sim, e a nossa guerra não é com pessoas, mas pelos frutos os sereis Amém. Reconhecidos. É Amém. o que diz a palavra. Amém. E quem carrega dos frutos? Quem que anda chorando e levando a sua semente? Amém. Certamente voltará com alegria trazendo Salmo seus feixes. 126. Então, assim, é um prazer enorme Amém. ser descaracterizado por Cristo, Amém. porque a gente é fortalecido naquele que é por nós, ainda que a gente possa chorar uma noite. Alegria. Mas a alegria vai vir pela manhã. Amém. Então, essa é a base, é a estrutura, é o alicerce, é a força e é a convicção que a gente sabe que Ele está olhando Amém. por nós. Parando nesse versículo, no congresso do final do ano passado, o Luciano Subirá falou uma coisa que me marcou demais. Que foi sobre esse versículo que muitas vezes eu já me argumentei sobre ele, falando assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chegou uma nova manhã e eu ainda estou querendo chorar de novo. E agora? E ele falou assim, a revelação que eu trago de Deus sobre esse versículo é: o choro dura uma noite, a noite é trevas. A luz dia é a luz de Cristo. Onde tem luz, não vai ter trevas. Então, quando tiver trevas em algum lugar, ainda tem choro. Quando tiver a luz completa, já era, é amanhã. Então, se algum lugar a gente ainda está chorando, ainda vai vir, né? Quando vier o que é perfeito, que é imperfeito desaparece. Exato. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, eu falei, nossa, isso abriu uma lacuna na minha mente, que eu falava assim, uau, Deus, a matemática de Deus é totalmente contrária, né? Não é exatamente uma noite inteira você vai chorar, no outro dia vai vir a alegria. É um pouco diferente isso, né? Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. E existem os processos que faz parte de toda a vida, todo mundo. Exato. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Você tem alguma área da sua vida agora, neste momento, que você sente que Deus ainda está te lapidando? Eu acredito que a gente vai ser transformado e curado até a volta de Cristo, Amém. né? Então, assim, eu estou aberta para esse processo, para esse Pai de amor fazer aquilo que Ele quer Amém. na minha vida. Mas eu confesso, assim, que eu estou numa fase de muita gratidão. Amém. Gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou, porque aquela Petrusca do início não é mais a mesma. Essa Petrusca, ela é completamente outra, transformada. Amém. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, pastora, e ela falou, sabe, Pê, nós temos várias facetas. Como um diamante tem várias facetas, nós temos várias facetas. E não é todo mundo que precisa conhecer todas as facetas Uau! da Petrusca. Que profundo.
E você é muito preciosa de forma muito singular. E eu consigo enxergar algumas facetas suas e ver o quanto você é preciosa. Embora não se preocupe com o outro ter que enxergar tanta verdade em você, porque eu quero ser tão clara, eu quero ser tão real, eu quero ser tão de verdade, que ela falou assim, não se preocupe em o outro enxergar todas as facetas da Petrusca, porque às vezes o outro não merece conhecer quem é verdadeiramente a Petrusca. Profundo. Então, talvez eu esteja nesse processo. Entendi. De transformação. Amém. Que eu, às vezes, quero tanto ser real Sim. e mostrar quem eu sou, que eu quero mostrar algumas facetas que talvez não é necessário para determinadas pessoas entender quem sou eu. Sim. Não desmerecendo de forma alguma, mas assim, tem pessoas que a gente vai se conectar e pessoas que não. Sim. Tem pessoas que a gente vai trazer para perto e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão passar. E você é muito fácil de se conectar, né? Eu sou muito fácil, então acabo que Sim. Que eu me conecto todo tempo. Sim. E quando aí, você vê, já se conectou, já tá falando. Já tô. Já tô envolvida com a história. Entendeu? Sim. Já me dou, né? Hoje, obviamente, com o tempo a gente sabe separar um pouco mais as coisas, né? Com tanto batidão de frente, com tanto tratamento, né? Com as próprias ovelhas. Sim. Que... Você acredita que a ovelha também ali tá para lixar o pastor? Tá muito. Gente... Tá muito. Um tempo atrás, eu falava assim, Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu tô sendo tão lixada por essas ovelhas, por essas pessoas? E o Senhor falava, até pode fazer parte do processo. Sim. Mas cabe você querer estar ou não. Esse é o seu ciclo, esse é o seu momento. E aí Deus começou a me falar sobre ciclos e estações. Amém. Tem ciclos que se iniciam, ciclos que se encerram, que surgem novos desafios para se abrirem novos ciclos. E eu tinha, como que se diz, dificuldade de encerrar os ciclos. Entendi. Porque eu era tão contínua, eu era tão permanente, eu era tão fiel, tão leal. Já estava pegada, né? E eu me envolvia na amizade, e aí... Acredito que isso também foi um aprendizado para eu saber separar as coisas. Opa, posso ir até aqui. Daqui para frente eu não posso, porque eu vou misturar as coisas. Sim. E eu trazia tudo junto, porque, obviamente, eu não tinha a maturidade espiritual necessária, né? Que a gente adquire, obviamente, com o tempo. E hoje eu sei trazer isso, mas de forma mais leve. Sim. Sabe assim? Eu separo de uma forma que, às vezes, o outro nem... Entendeu? Sim, fica natural, né? E tá tudo bem, porque eu também entendi a identidade a qual hoje eu carrego. Mas, para chegar até aqui, minha amiga, foi osso duro. Tratamento. Foi eu tratamento. Fui espremida. Lapidada mesmo. Como esses dias eu tive um sonho que Deus me mostrava uma pedra. Através dessa pastora, amiga, dessas facetas que ela me mencionou, eu tive um sonho com essa pedra. Uau. E ela era brilhante e embaixo era um diamante, realmente, todo formado. Uau. Só que em cima ele ainda era desregular, ele estava em processo de formação. Então, faltava formar uma partezinha em cima. Embaixo ele estava todo feito, todo pronto, faltava uma partezinha assim em cima. Uhum. Então, eu acredito que a gente sempre esteja nesse processo... Abertos, né? De lapidação. Sim. Do Senhor. Amém. Mas é uma pedra tão forte, né? E tão desconstruída para reconstruir. Sim. Né? Então, a gente sempre é desconstruída para reconstruir. Quando a gente pensa que a gente está construído, a gente desconstrói de novo para reconstruir de novo. Exato. Esse do lapidando do diamante que eu acho mais incrível é que só um diamante pode lapidar outro diamante. Então, é uma joia com outra joia ali, né? Então, eu até mencionei esses dias uma menina que eu estava aconselhando. Eu falei assim, a gente aqui vai sempre se lixar. Exato. Independente de hierarquia espiritual, de tudo, alguém sempre vai ser minha lixa, alguém vai ser sempre sua lixa. Sim. As pessoas que você se relaciona, seja no trabalho, seja no âmbito ministerial, empresarial, não importa, a gente vai sempre se lixar, mas para uma maturidade, para um crescimento, porque senão a gente nunca vai crescer, a gente vai se acomodar, a gente vai estar na zona de conforto. Exato. E é onde o Senhor não quer que a gente esteja, né? Total, total. Me conta um pouquinho mais do seu jeitinho. Eu já sei, mas você é mais do quê? Do sossego
ou do agito? Olha, eu tento ficar sossegada às vezes, sabe? Mas eu confesso que eu não consigo. E o Peri é mais do sossego, né? O meu marido fala, gente, ele falou esses dias na cela, gente, a minha vida com a minha esposa é uma aventura. Eu já programei tudo. Ele fala, não, esse final de semana eu vou ficar tranquila. Mas, amor, e aquele casal que a gente ia aconselhar? Mas e aquela situação? Mas e aquele negócio? Eu já bolei, sabe? Aí eu apresento pra ele. Aí, agora, obviamente, sempre eu quero a aprovação dele, né? Tá certo. Aí tem coisas que ele fala, não, vamos seguir com o jogo em relação a isso. Ah, isso daqui não vai acontecer. Então, hoje eu tenho mais flexibilidade em entender o sim e o não. Sim. Mas, obviamente, eu sempre vou estar pronta Pro agito. pro agito. E como isso deve ser um mega desafio para vocês, Sim. que vocês dois têm o trabalho de vocês, né? Tem os filhos e tem o ministério. Uhum. Como que é para vocês conseguirem ter o tempo de descanso de vocês? Vocês conseguem ter esse tempo? Então, a gente costuma separar sexta-feira. Ah, legal. Toda sexta-feira à noite, a gente sai de casal. Legal. Às vezes, a gente até sai para aconselhar outro casal, assim, Sim, sabe? mas de maneira mais leve. De uma maneira leve, descontraída, mas que traz eles para esse ambiente. Porque Legal. a gente flui muito bem nesse rio. Sim. Né? Eu e o Peri. Eu acredito que ele muito mais, assim, até do que eu. Eu gosto de aconselhar, mas, assim, às vezes eu sou... Ao mesmo tempo que eu sou comunicativa e atenciosa, eu sou objetiva. Sim. Sabe? Eu sou muito objetiva. Eu e também ele sou não. extremamente E ele objetiva. tem. Eu vou direto ao ponto. Isso, é isso. A pessoa já tá falando, mas eu já vi a conclusão e eu já pronto. E acabou. E ele tem a paciência. Ele tem uma escuta. paciência, ele escuta. Até outro dia falou assim, um amigo meu falou assim, nossa, é um dom do Peri, né? Realmente, o pastor tem o dom de escutar as pessoas, né? Sim. Porque hoje em dia há uma escassez Sim. em escutar o outro, né? Eu escuto, mas eu trago a resposta, a solução e o foco, o objetivo, sabe assim? Sim, eu também. E Sou mais ele- desse jeito. E ele não, é minucioso, é tranquilo, é ouvinte. E também aponta para a solução, mas ele Legal. espera todos os processos, que é diferente do meu, né? Mas, obviamente, ele veio para me equilibrar, me completar. Total. Ele é meu ponto de equilíbrio, assim, em todos os sentidos, não tem nem o que dizer. E isso eu acho muito, muito louco dos casais, né? Como sempre um é diferente do outro. E no começo do meu casamento com o Dani, eu achava isso uma loucura. Porque quando a gente não é casada, a gente não pensa nessas coisas, né? Então, quando a gente é solteira, a gente não pensa em, tipo, nossa... E depois que eu casei, eu falei, caramba, mas será que é normal nós sermos tão diferentes assim? Aí Deus começou a falar que ele trabalha no equilíbrio. Que, tipo, os dois podem ser os extremos, mas vocês vão chegar no ponto de equilíbrio. Não é bom nem ser aqui, nem ser aqui. Vocês vão chegar no equilíbrio, né? Você vai trazer um pouquinho ele... O Dani é muito detalhista, era muito detalhista, e eu extremamente objetiva. Então, eu gosto de falar uma história que eu sou de Ubatuba, né? E a gente, morando aqui, a gente ia para Ubatuba visitar meus pais. E meu pai era daquele assim, tipo, sexta-feira, ele inventava uma viagem, ele falava assim, daqui 10 minutos a gente tá saindo. E eu e minha irmã criancinha, cada uma ia fazer sua mala correndo, minha mãe a mala dela, a gente mesmo fazia para dar tempo de sair para viajar, porque ele, tipo assim... Aí ele marcou tal horário no hotel, era tipo assim, segura o xixi, vai parar uma vez só, mas o objetivo é chegar no hotel. Então, para mim, daqui para Ubatuba, o objetivo era o quê? Ou de lá para cá, é chegar no destino. O Dani, não. A paisagem, as cidadezinhas. Vamos parar aqui, tomar um café, conhecer essa cidade. E aquilo na minha cabeça era uma loucura. Como assim, né? O nosso objetivo é chegar em tal ponto. E depois quando a gente cria maturidade, né? Eu ouvi falando, mas por que não? Vamos voltando um domingo à tarde, gostoso, parar nessa cidade que eu nem conheço e tomar um café. A gente se abre, né? A gente se abre. Demora um pouquinho ali, mas... E depois que a gente se abre para realmente trazer esse equilíbrio, que a vida não é só daquela maneira que a gente vê, isso traz leveza pra gente, né? Completamente. Eu vejo assim, hoje, assim, como eu olho assim pro meu marido e eu falo assim, ele não só veio para me completar, mas como assim... Transformar, né? Cada dia que passa, eu admiro mais. Sabe? Na singularidade a qual ele foi chamado para ser, Sim. sabe? Ele te ajuda a ser mais calma? Então, sim.
É isso que eu ia falar. Ele me ajuda a olhar para a situação com um olhar de paz. Sim. Sabe, assim, de que o Senhor está no controle, que a gente vai confiar em Deus e que vai dar tudo certo. Porque eu acredito que ele vem de uma família cristã de berço. Então, é diferente da minha história. Sim. Então, ele tem esse relacionamento com o pai há muito tempo. Sim, ele já tem aquela então, base, ele tem né? essa tranquilidade. E eu vejo assim, eu tô 14 anos casada, há 16 anos junto com ele. E a cada dia eu admiro mais, sabe? Assim, nessa singularidade que ele me ensina a ser. E o quanto ele me ensinou. E o quanto eu já sou diferente do que eu era. Total. Por aceitar ser um pouquinho dele também. Sim. Porque a gente brinca quando a gente vai aconselhar casais, né? Que a gente não pode levar o 100% pro relacionamento. Eu tenho que levar 50%. Amém. E ele tem que levar os outros 50%. Amém. E aí nós vamos estar um debaixo de uma missão do outro, né? Legal. Porque a submissão, ela não é você ser submissa. É você estar sobre uma missão. Uau. Que foi designada pelo sacerdote. Isso é muito louco. Quando eu e a Dani, a gente vai aconselhar casais, você já se identifica na hora, né? Tipo, essa é mais parecida comigo, esse é com ele, né? Você se identifica na hora, assim. Exato, exato. E é esse equilíbrio que quando ele é visto com clareza e ele é entendido como ele é agregador, como ele veio para completar, Amém. A gente olha com um olhar de admiração. Porque a estratégia do inimigo, muitas vezes, é fazer a gente tá lado a lado, olhando o foco, né? E ele quer nos virar frente a frente para ver as falhas, os apontamentos, os julgamentos, a crítica. Aí a gente tem que voltar para o alvo, para o foco, lado a lado. Senão a gente cria entender muro. O alvo e caminhar junto. Amém, E quando a gente vai lado a lado, entendendo o que o Senhor realmente tem, a gente vê como é leve. Amém. Glória a Deus. E agregador, né? Sim, muito. É rico. E acho que essa chave, ela tem que ser virada igual olhando para o foco para Deus mesmo. Quanto mais a gente olha para ele, mais ele vai nos ensinando o caminho. Não só o caminho ministerial, o caminho da vida, de tudo. Exato. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente realmente não olhar para ele o tempo todo, a gente vai falhar. Eu coloquei ontem até uma foto que eu postei no Stories do pão, assim, do café da manhã e a Bíblia. Eu falei, se eu ficar sem comer um desses dois, eu vou morrer de fome. Exato. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que provém dos céus. E uma coisa que Deus, nos últimos 3 anos aí, ele me corta muito em mim, falando assim... foi quando eu realmente me aprofundei na palavra de ficar assim, horas sentada na cadeira. Não, preciso esmiuçar isso aqui. E foi quando verdadeiramente Deus mudou várias coisas dentro de mim, que foi através da leitura diária, do devocional. Sim. O que você pode trazer para a galera de como fazer essa rotina? Como deixar, igual o versículo que você falou, né? Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Hoje a nossa vida é tão corrida. E a gente tem tanta coisa. Como colocar isso, assim, para quem tá com essa dificuldade? Hoje eu acordei cedo, né? Acordei 6 horas da manhã. E eu já pensei no meu dia, assim, sabe? E eu levei um susto. Uau, tem muita coisa. Porque eu falei, uau, tem muita coisa. Eu vou para Ibirapuera, para Vila Mariana, para o Parque Vila Lobos. Depois eu vou voltar para o Morumbi. Depois eu vou para a empresa. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou organizar tudo isso? E aí eu tenho um devocional que chama Forte. E depois eu compartilho aqui com vocês. Azul, a capa azul. Lindo. É lindo. E diariamente eu leio pela manhã. Legal. E eu leio esse devocional e eu vou o caminho inteiro da minha casa mastigando ele. Orando. Até o local. Amém. Como eu moro em Alphaville e eu venho para São Paulo para o trabalho, tem tempo aí. Eu tenho uns 40 minutos. Legal. E assim, até eu chegar no local, eu tô orando. Você coloca louvor? Às vezes eu coloco um louvor quando eu quero adorá-lo, mas hoje especificamente eu vim orando daí mesmo o tempo todo com o Senhor, porque eu senti isso forte no meu coração. Na verdade, hoje o Senhor me trouxe assim, eu lembrei que eu ia vir aqui e eu falei, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? E o Senhor me trouxe muita gratidão, assim. Glória a Deus. Pelo que Ele fez na minha vida, porque hoje não se trata mais de mim. Amém. Né? Se trata dele através de mim. E eu vim agradecendo de onde o Senhor me tirou. Dele, que o Senhor... por ele, para ele. Exato. E o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Eu nunca, nem no meu maior sonho, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui, né? Tendo essa oportunidade com você. Uma mãe, que hoje eu sou uma mulher, uma mãe de 2 filhos, né? Da Pietra, do Pedro. Tem o Pegasus e a Pilar também, que são os meus cachorros. Conta esse manto com o P, pelo amor de Deus.
Então, o apóstolo até quando casou a gente falou, meu Deus, vou casar vocês, Péricles e Petrusca, porque todo mundo chama de Peri, né? Sim. Para facilitar. Mas Péricles e Petrusca, que foi assim que ele fez o nosso casamento. E Uau. até brincou uma hora lá no nosso casamento. E a gente orou muito tempo, né? Depois, em outra oportunidade, eu conto sobre esse testemunho. E como a gente orou muito tempo, a gente teve tempo demais para organizar a nossa vida. Planejar. Tipo, nós vamos casar quando o apóstolo abençoar. Demorou um pouco. Um pouquinho. E a gente vai ter um filho que vai se chamar Pedro e uma filha que vai se chamar Pietra. Então, desde Vocês já então, sabiam? a gente já sabia. Uau. Porque tudo com P. Só que a gente não contava com a chegada da Pilar e do Pegasus, né? Sim. Que veio para englobar a família. E a gente mora numa rua que chama Pegasus. Quando você me contou essa história, eu falei, não, é muito manto em cima do Eu P. falei, Deus, sabe? E foi como o Senhor, quando o Senhor nos levou para Alphaville, ele me falou, vou te dar um sinal que você vai ter convicção e Uau. certeza de que você é para morar ali, né? Além de o condomínio chamar Gênesis 1, que é o início Uau. e o princípio de todas as coisas, e eu tive um sonho com Deus que ele falava que ele me dá o início e o recomeço de todas as coisas na minha vida, e que foi ali no meio da pandemia, há 2 anos atrás, ele me deu esse sinal da rua Pegasus. Então, assim, foi muito forte. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor pelo marido que ele me deu, pela maturidade que ele tem, que ele sempre me ensina, que ele me equilibra, que ele me impulsiona, que ele me admira. Sabe, assim, é tudo junto. E hoje a vida profissional que o Senhor me deu, que faltava esse novo desafio mais aguçado, e que já estou 3 anos aí me desenvolvendo assim de uma forma que nem eu acredito. Às vezes Deus faz umas coisas, traz uns clientes, abre umas portas que eu falo, Deus, realmente é isso? E Deus fala, filho, eu vou te mostrar tudo na singularidade. E essa construção na nossa casa, como família, porque meu marido também é empresário, também trabalha muito, também é pastor, também é pai, Sim. né? Também é o cabeça da minha casa que direciona. Sacerdote. É muitos afazeres, né? Eu vejo que, assim, hoje a gente tem essas funções muito bem estabelecidas. Legal. Então, quando você tem as funções muito bem estabelecidas, isso tudo, ele flui de uma forma bacana, e mesmo quando o outro falha. Legal. Porque o amor, ele é uma decisão. Então, você decide amar todos os dias o seu cônjuge e os seus filhos. Então, você decide amar na falha, na dor, no erro. Você decidiu amar. Na palavra que não foi lançada na comunicação bacana, mas você decidiu amar. Amém. E essa decisão nos fez mais fortes. Então, eu vim pensando em tudo isso nesse caminho, orando, agradecendo e vendo assim como o Senhor é bom. E como ele faz a obra completa, assim, Amém. sabe? E eu não posso deixar de dizer que hoje, assim, eu vivo uma fase, assim, de muita gratidão, assim, a Deus por tudo que ele fez. Amém. E está fazendo, né? Porque a gente tem um novo desafio, né? Nós somos pastores na sede, o Peri continua com as pregações, continua supervisionando a célula da Zona Oeste, mas com a implantação da Igreja da Aldeia da Serra, né? Glória a Deus. Então, assim, é um grande novo desafio que veio para somar, Sim. em meio a tudo, aos filhos, ao trabalho, à casa, mas que, graças a Deus tem dado muitas alegrias. Legal. E eu queria que eu coloquei algumas perguntas, né, no Instagram para eles falarem, para eu fazer contigo. E muita gente que está passando um processo dolorido, difícil, né, assim, na tempestade mesmo. E falaram daquele versículo que Jesus dormia no barco, né, quando estava acontecendo a tempestade. Falaram assim, como conseguir ter paz em meio à tempestade? O que você falaria para alguém que está passando um processo muito difícil para ter paz em meio a esse processo? Esses tempos atrás eu tive que fazer um exame, assim, de mulher, assim, chato, sabe? Sim. E aí eu falei assim, eu não queria ir, é básico de rotina, mas sabe quando você não tinha nada demais? Sim. Mas sabe quando você não quer ir? Sim, tá desconfortável. E Deus me falava assim, traga à memória aquilo que te trazia esperança. Amém. E Deus me falava assim que
Deus ia trabalhar no meu coração a paz que excede a todo o entendimento humano, que guardará o vosso coração e a vossa mente, que inclusive é o versículo do dia hoje, que eu mencionei hoje até nos meus stories. Então, a paz que excede todo o entendimento humano, ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Amém. E você trazendo a memória, junto com tudo isso, aquilo que te traz a esperança, ele faz você ter paz. E eu orei tanto por esse procedimento que eu ia passar, que eu falei, Deus, me deixe submersa nesse momento difícil, mas me deixe em paz. Eu quero ter confiança, plenitude, favor, graça, alegria de saber que eu confio no Deus que é poderoso. E mal ou ruim, o Senhor vai estar comigo. Em dias bons e em dias ruins, o Senhor vai estar comigo. Na tempestade e na bonança, o Senhor vai estar comigo. E aí o Senhor me deu uma paz que excede realmente a todo entendimento humano, que realmente guardou o meu coração, como diz nesse versículo, e a minha mente. Amém. E aí a doutora tinha falado totalmente ao contrário do que a outra tinha lançado, sabe? Assim, de uma incógnita. Falou, não, tá tudo bem, tá tudo ok. Te tranquilizou na hora. Sabe assim? Ufa. E eu me preparando, e eu orando, e o Senhor falou pra mim, você guardou o seu coração e a sua mente. Então a estratégia nesses últimos dias dos filhos do Senhor, porque vão vir dias bons e vão vir dias ruins, é guardar o nosso coração e a nossa mente, porque a paz que excede a todo entendimento que vem do alto tá nele. Amém. E ele vai aquietar a nossa alma, mesmo em meio à agitação das grandes águas. Ele vai aquietar a nossa alma, suprir as nossas necessidades em glória. E ele vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente, vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Então é esse recado que eu deixo, né, para você que está passando esse momento de aflição, de angústia, de dor, de inseguranças, incertezas, dúvidas, né, questionamentos que vêm, circunstancial que vem para abalar na área profissional, finanças, ministerial, emocional, de relacionamentos. Quando você entrega para o Senhor e guarda o teu coração e a tua mente, Ele vai trazer a memória aquilo que nos dá esperança, e isso vai fluir de forma agradável. Isso que passou com você trouxe a chave, né? A oração. E orar, eu falo assim, a oração, gente, é orar mais ação. Né? Não é só você orar e... orei, mas eu entreguei, mas continuo ansioso. É orar e caminhar em direção daquilo, né? Convicto, trazendo a memória que traz esperança, mudando realmente o seu ambiente ao redor, colocando louvor, realmente orando, acreditando. Exato. Porque, na verdade, as setas, elas vêm de todo lado, né? Exato. As setas, elas vêm de todo lado. A gente estava falando, inclusive, no almoço, né? E se ela vem, a setinha vem é quando o quê? As armaduras de fé 6:10, o escudo é a fé. Então, se o escudo tá lá em cima, a fé, você tá crendo, o dardo não vem. Mas quando você deixa oscilar, você abaixa o seu escudo, a flecha consegue entrar. Na mente. Aí você faz o quê? Você leva a seta pra dormir, você leva a seta pra cama, você leva a seta pro ministério, você leva a seta pra célula, você leva a seta pro trabalho. E quando você vê, você tá vivendo com aquela seta. Exato, por isso que é importante a gente construir efetivamente essa identidade em Cristo. Total. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Deus, quando a gente sabe aquilo que a gente não foi aceita, gerado para ser, a gente repreende essa seta. Um dia eu tive a rejeição, mas hoje eu sou curada dessa rejeição. Essa seta não anda mais comigo. Amém. Eu rejeito, eu cancelo, eu anulo. Eu levo ela pro abismo para onde o Senhor determinar, mas sobre a minha vida não age, não tem poder, não atua. Amém. Né? E é assim que a gente vai se fortalecendo, né? Amém. Lançando fora aquilo que nos ocasiona medo. Sim. Aquilo que nos vem pra nos intimidar. Porque o inimigo em todo tempo quer nos intimidar. Ele arruma uma estratégia articulosa, né? Sim. Para nos afrontar, para nos intimidar e para nos amedrontar. Né? Porque muitas vezes vem através do medo. O medo de não conseguir, o medo de não realizar, o medo de não dar conta, né? De tudo. E aí você se paralisa nas circunstâncias e aquilo que era para ser bênção, efetivo, e estava tudo ao seu alcance, tudo nas suas mãos, volta. Como se fosse, opa, não. Eu vou porque eu sei quem está comigo
Então a estratégia é profetizar sobre a tua vida, né? Maior é o que está em mim do que no mundo está, porque é Cristo Jesus que está na minha vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. A tribulação desse tempo presente não se compara com a glória que ainda há de nos ser revelada. E quando a gente vai profetizando a palavra, quando a gente vai declarando que se os nossos olhos forem luz, o nosso corpo será bom, será produtivo, realizará grandes coisas, porque não é através de nós. Sim. É através do propósito ao qual Ele nos chamou para ser. Sim. Então, quando a gente começa a profetizar na nossa terra, quando a gente começa a apostar naquilo que Deus fez, porque Ele me fez com uma imagem e semelhança dele. Ele me fez muito tempo, Bruno, eu questionei a minha identidade, porque queriam me moldar. Ah, você não pode falar muito com homem. Ah, você não pode ser tão extrovertida. Ah, você não pode. Hoje eu lido no mercado financeiro. Os meus maiores clientes são o quê? Homens. Sim. Eu não podia falar com aquele que eu mais falo hoje, né? Então, assim, eu tive que me descaracterizar para eu poder ser aprovada? Como assim? E a minha motivação, né? Sim. Eu tive que me desconstruir novamente. Eu tive que entender que o Senhor me chamou com o meu jeitinho de ser, com o meu jeito extrovertido, que converso, mas que ponho limites, obviamente, no homem, ou até respeito, coloco limites, mas eu me relaciono porque é importante para o meu âmbito profissional. Sim. Mas muito foi me imputado que não podia, que não era, que não... E muito eu fui podada. E hoje eu colho assim numa área que eu vejo assim, Deus, o Senhor queria que eu fosse assim. E eu tava me descaracterizando para ser aquilo que o outro queria que eu fosse. Olha que loucura. Ou que um líder um dia quis que eu me impôs. Então meu marido bate muito nessa tecla, né? Que a autoridade, ela não é imposta. Ela é reconhecida. Esses dias ele até postou isso daí. E é real, né? Porque agora, como pastores, nós carregamos algo muito assim, né? Nossa, pastores, glória a Deus, isso é uma graça que Deus nos deu. Sim. Mas tem que ser leve, Sim. né? E tem que fluir de forma natural, Sim. né? Não impositiva, não abusiva, né? Porque esse abuso sobre a imposição no outro, ela faz com que o outro nem flua naquilo que realmente ele foi chamado para ser. Né? Hoje eu vejo você toda extrovertida aqui no podcast, junto com seu marido, com uma equipe maravilhosa, e Deus te dando todas as estratégias necessárias para um bom combate, todas as armaduras que vêm do alto, né? Porque é uma guerra. Sim. Em meio a tudo isso. Total. Mas que você foi chamada para desenvolver isso. Então, às vezes, o outro olha de fora e fala, nossa, mas ela é muito simpática, mas ela é muito extrovertida, mas... Não, o Senhor te chamou para ser assim. Porque o Senhor está te entregando dons, ferramentas, estratégias, para que você flua nesse propósito, né? Debaixo dessa unção, dessa verdade. E quantas vezes pessoas vêm para nos podar coisas que Deus nem mandou. Coisas que Deus falou, não mexe aí. Sim. Não toca aí. Aí eu que vou curar, aí eu que vou restaurar, aí eu que com o processo vou cuidar. Se você veio para ajudar a agregar, ok. Agora, a gente tem que discernir quais podas vêm do Senhor e quais não vêm. Amém. Né? Meu Deus. Porque eu quero ser podada Que isso pelo pode Senhor, travar, mas eu não... quantas pessoas podem estar travadas por causa disso, não é mesmo? Exato, eu mesma, né? Diante disso que eu te... Sim. contei agora, né? Eu me acuava, nossa, será que eu tô parecendo demais? Será que eu tô, né? Fiquei preocupada. Eu vivia preocupada no começo, ali no início da minha A conversão. gente não consegue fluir na nossa identidade. E Deus me chamou pra ser essa. Eu fluo profissionalmente, eu fluo ministerialmente, eu fluo dentro da minha casa. O meu marido, eu sou agregadora, eu sou conselheira. E assim, eu nem ouso ser mais do que isso, porque ele já me põe no meu lugar. Petrística. Eu não tenho nem a probabilidade de querer. Então, às vezes, o outro deve olhar e falar assim, nossa, mas, né? Não, mas Deus me chamou para ser dessa forma. E eu quero incentivar você que está nos olhando a ser
Quem o Senhor te Amém. chamou para ser. Hoje eu estava indo para a escola, levando meu filho, às 7 horas da manhã. E eu falei, filho, eu não quero moldar você conforme é a minha vontade, é o meu querer. Eu quero que você seja, o meu desejo, o meu sonho. É que você seja aquilo que o Senhor chamou você para ser, realizar, executar. Seja, filho, aquilo que o Senhor te chamou para ser. Eu aceitando, eu não aceitando, achando de mais ou de menos, seja, flua. Uau. Vá. Isso E é aí muito ele olhou pra mim, sabe aquele olhinho de 12 anos, mas assim, tipo, posso ser eu mesmo. Sabe assim? sentiu até uma liberdade já, né? Nossa. Chegou em casa, montou 2 ventiladores em pé, assim, ventiladores difíceis, sabe? Aqueles ventilador grande que chegou da Fast Shop, em pé, com controle, com um monte de coisa. Eu falei, não mexe nesse ventilador, porque esse ventilador quem vai montar é o seu pai. Ele, quem disse que eu não sou capaz de montar? Eu comecei a discutir com ele e na hora eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou me calar, porque se é que ele consegue montar mesmo, que eu tô duvidando, Você tá impedindo. Né? ainda falei assim pra ele, coitado do menino, falei assim, ó, se você vai começar a montar esse ventilador que você monte do início ao fim, Não vai deixar pela metade. não vai deixar pela metade. Menino, não é que ele montou o ventilador inteiro, nem eu acreditei. E ainda ele montou o da avó dele. A avó dele olhou, nossa, Pedro, não é que você conseguiu? Que a gente tava tudo meio que criticando, sabe? Sim. Não é que você conseguiu, você não quer montar o da avó pra mim? Aí depois foi bom, ele falou, sabe por que eu montei, pai? Porque você ia chegar do trabalho cansado, depois você ia ter a célula, você ia chegar meia-noite em casa, e minha avó e eu ia querer dormir com o ventilador ligado porque tá calor, e não ia ter como, e agora os ventiladores estão tudo ligado e tudo bem. Olha só. E foi realmente bom, porque Esse ele chegou tarde, E tava lá. ou seja, um Mas menino olha a de 12 consciência anos, dele. Uau. de 12 anos fluindo na identidade dele. Uau. E se dependesse aqui da mãe, Ele não teria montado. ele não teria montado. Mas também olha como é importante a voz de comando. Porque se ele tivesse qualquer momento ali desanimado, que a gente desanima quando tá fazendo algo difícil, né? A gente quer, deixa esse negócio aqui pra trás. Mas o que pode ter ficado na cabeça dele, com certeza ficou, se eu começar, eu vou ter que fazer até o final. Então, como é importante a voz de comando dos pais, né? Em ter esse direcionamento. Você permitiu, mas você falou. Se você Mas eu começava conduzi, né? Você conduziu. Eu permiti, Você não deixa ele mas eu solto. conduzi. Você deu a liberdade pra ele, mas você deu uma Mas direção. eu fiquei impressionada, o ventilador até hoje que ele é enorme, assim. Falei, meu, como ele conseguiu colocar essa hélice vermelha dentro do negócio que é preto e vermelho, sabe? Aí eu falei, meu, olha, mas é como o Senhor nos confia coisas, né? Sim. E aí eu olhei assim pro alto e falei, Deus, o que o Senhor tem me confiado que eu não tenho executado, Uau. sabe? Uau. O que o Senhor tem me confiado que eu tenho deixado aberto mão, que eu tenho deixado para trás, que eu não tenho realizado, ou que eu não despertei, né? Porque em Provérbios diz assim, não ames o seu próprio sono para que não te empobreçares. Abre os teus olhos e te fartará do teu próprio pão. Então, não ames o sono. É um tempo que Deus nos dá um alerta, né? Sim. Não ames o sono. A gente tá achando que tá bem espiritualmente, achando que nossa vida tá na zona de conforto, boa, mas não desperta, não Wake up. acorda. Acorda. Para se fartar do seu próprio pão. E aí eu me questionei nisso e Deus tem me mostrado coisas assim, sabe? Que eu sinto que Ele quer me aguçar e que a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento o tempo inteiro, né? Porque com leveza, claro, porque Deus, ele tem essa leveza, mas eu vejo muito também, Jesus, ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quer vir a mim, morre primeiro, né? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. E o negar a nós mesmos, aí, não é só no começo da caminhada, é todo dia. E como tem processo que a gente cansa, que a gente quer parar, que a gente, nossa, mas isso... E como tem coisas que a gente acaba fazendo no ativismo, a gente que tá aí tempão na caminhada, tem coisas que, já vai no automático, já vai ali fazendo. Teve esses dias que eu tava lendo também, porque eu tenho lá todos os dias a minha leitura. E todos os dias tem que dar um tiquinho que eu fiz a leitura diária. Aí esses dias eu tava fazendo a leitura e Deus falou assim, cara, se você tá fazendo essa leitura pra dar um tiquinho lá no final, lendo correndo pra falar, que eu legal. li hoje, não, é pra ler, pra meditar, pra mastigar, pra pedir Pra remoer. revelação, pra remoer, pra transformar, pra acordar. Exato. Não é só Despertar, pra né? despertar, não é só pra falar eu li. O espírito, né? O espírito. Exato, eu ouvi uma vez isso do pastor Rui também, que ele falou assim, se for pra ler meditar mesmo, com qualidade, se você não consegue ler 10 capítulos, você vai ler um versículo mais que você.
Seja. ele de verdade. Eu falei, realmente, porque se a gente pode ler 10 capítulos, tem várias pessoas que leram a Bíblia várias vezes, pessoas não cristãs que continuam não acreditando em Cristo. Por quê? Leram sem profundidade, né? Leram sem a revelação do Espírito Santo. Como é importante isso. Vou fazer uma última pergunta para você, para a gente finalizar. Temos nosso horário aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final de 1 minutinho para as pessoas que estão aí, que estão precisando aumentar a sua fé de alguma maneira. Na sua vida, está passando aí um processo que precisa de mais fé. Qual mensagem você deixaria? Eu acredito assim que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então. E mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que a gente esteja num momento assim dificultoso de buscá-lo, de achá-lo, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E eu te convido hoje a você dar o primeiro passo, porque o Senhor ele vai vir com o respaldo e com as estratégias para que o resto concretize. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Enquanto você não der o primeiro passo, Deus não tem como realizar a obra em sua vida e através da sua vida. Então, dê o primeiro passo, porque o Senhor, ele anseia por nós, ele sente saudades de nós, ele tem ciúmes de nós. Ele nos chama pelo nome, na singularidade. E ele nos chama para uma vida de propósito, porque uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida escassa, é uma vida sem sentido, que por mais que você tenha grandes afazeres, grandes responsabilidades, sua conta bancária possa estar cheia, nada faz sentido se você não tem uma vida com propósito. E para você ter uma vida com propósito, você precisa dar o primeiro passo. Porque a fé sem ação, ela é morta, ela é vã, ela é passageira. E nós precisamos ter uma atitude de fé, né? Para que realmente as coisas venham concretizar e realizar de forma eficaz, verdadeira. Amém. A gente precisa arregaçar a nossa manga. Esses dias eu estava falando na célula, eu falei assim, a gente precisa voltar para a nossa batalha. Amém. A gente precisa arregaçar a nossa manga e voltar para a nossa batalha, porque ainda a nossa batalha vai nos trazer muitas alegrias. Amém. Ainda essa batalha que você está passando vai te trazer muitas alegrias. Então essa batalha que você está passando aí, ela vai te trazer muitas alegrias. E Deus, ele conta com o seu passo de fé para que você realmente venha a ser efetivo na concretização do propósito, do plano que ele tem para você, como um indivíduo chamado pelo nome, que carrega uma identidade que só você pode realizar. Amém. Glória a Deus. Uau! É isso. Eu queria te agradecer. Por mim, eu ficava mais horas e horas aqui. Que delícia! Acho que tem muita coisa pra gente explorar ainda, mas você é a minha convidada cativa. A gente já tá com várias ideias aqui, gente. A gente vai trazer outras convidadas. A gente tá aqui, ó, só nas ideias. Vai ter vários outros episódios. Eu queria te agradecer por ter aberto seu coração aqui pra gente. Ter contado um pouco da sua história, do seu testemunho, da sua vida, da sua família, que é um presente pra nós. Sim. Vocês são um presente pra gente. Glória a Deus. É um prazer ter vocês como os pastores nas nossas vidas. Quero te agradecer demais pela mensagem. Tenho certeza que tocou aí muitos corações. E contem pra gente testemunhos aí nos comentários. Coloca qual parte aí mais falou com vocês. Coloca, marca. Você que ainda tá aí e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, curte, comenta e compartilha. E a gente tem uma frase final pra você. Tá morta? Tá viva, mas tá morta. Pra quem quer entender essa frase, vê a pregação dela lá no YouTube do Bola de Neve. Culto de mulheres. Culto de mulheres. É isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada por todos vocês que ficaram até aqui. Tem mais nos próximos dias, então acompanha a gente aqui no canal, porque a gente vai continuar postando nos próximos dias os outros episódios e cortes desse podcast aqui. Acompanha a gente e Deus abençoe. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, gente.